Agora nós vamos falar sobre, detalhadamente, a nova forma de analisar dados com IA. E aí, para isso, eu vou usar o ChatGPT especificamente. E eu vou mostrar minha tela para vocês conseguirem acompanhar junto comigo. Estão vendo? Me deem um feedback. Tá vendo, né? Vou aumentar um pouquinho o zoom para vocês conseguirem enxergar melhor. Acho que assim ficou maior. Boa, gente. E o primeiro passo que nós temos que fazer é identificar quais dados eu quero analisar. E a partir disso, tentar compreender se eu posso ou não colocar esses dados dentro da inteligência artificial. Porque o ChatGPT, o Gemini, qualquer uma dessas IAs que não são especificamente corporativas, o ChatGPT tem uma licença específica para o mercado corporativo, mas se sua empresa não comprou essa licença, que é um pouco mais cara, seus dados eles vão ficar vulneráveis. Então, eu tenho uma planilha aqui, que é essa. Na verdade, são várias planilhas. E antes de colocar esses dados dentro de uma inteligência artificial, você precisa executar um processo de randomização desses dados, para que eles não fiquem identificáveis. Então, se eventualmente o modelo treinar algo aqui, não vai ter o nome da sua empresa, não vai ter nomes de clientes. Afinal, nós temos leis de LGPD. Então, tem que ficar bastante atento em relação a isso. Essa base de dados que nós vamos usar como exemplo, ela já está randomizada, eu posso usar aqui e aí eu vou colocar dentro do ChatGPT. Então, eu tenho esse disclaimer aqui para vocês. Lá dentro da formação em inteligência artificial, dentro da minha comunidade de alunos, eu falo sobre essa randomização, como vocês fazem, para poder realmente utilizar, porque, de fato, né, a inteligência artificial está aí e nem sempre a empresa ela consegue dar essas ferramentas de uma forma que seja altamente protegido, porque é caro e elas não querem pagar. Mas vocês têm vários meios para que isso seja viabilizado, para que vocês consigam analisar esses dados. Então, sabendo disso, agora eu vou pegar esses dados inteiros aqui e vou jogar aqui no ChatGPT e vou deixar processar. Deixa eu ver o que vocês estão falando no chat. Boa noite, boa noite. Ó, a aula já começou. Vamos lá. Ó, próximo passo. Tenho os meus dados aqui, eu deveria analisá-los, por exemplo, no Power BI, fazendo um dashboard de fato, mas antes de fazer isso, existe uma etapa fundamental em todo o processo de análise de dados, que é a verificação da integridade desses dados. E normalmente nós fazemos isso abrindo cada uma das planilhas. Então, vamos lá, vou pegar essa List Orders Dataset. Cliquei 2 vezes para abri-la. Abrindo meu outro monitor aqui, deixa eu trazer para a direita para vocês conseguirem enxergar, e eu vou expandir. Então, tem os dados aqui, eles não estão tratados, então tá tudo na mesma linha, mas o certo seria dividir em colunas, e eu preciso analisá-los para tentar entender se realmente eles estão íntegros. E o que é essa integridade? Se não tem dados bagunçados, se todas as colunas têm as informações que deveriam ter, se está tudo organizado, não tem campos compostos. E para fazer isso, nós normalmente usamos ou Python ou SQL, fazendo uma amostragem desses dados, ou abrimos manualmente e tentamos ver assim, o que não é muito certo. E também fazemos análises lá dentro do Power BI para identificar se os dados estão no formato que nós precisamos. Só que agora, na era da inteligência artificial, esse primeiro passo de integridade de dados pode ser feito aqui no ChatGPT. E eu vou pedir para ele fazer o seguinte agora. Eu estou te enviando os dados em anexo, me conte mais sobre ele. Quantas linhas e colunas e registros possui? Sobre qual é o assunto? E vou enviar. Vamos ver o que ele vai processar. E aí, para você, como um analista de dados, conhecer de fato esses seus dados e conseguir processá-lo e analisá-lo profundamente, de uma forma especial, de uma forma, além daquilo que você sabe do básico, você precisa de fato explorar esses dados antes. Ó, ele já está me dando uma visão geral dos dados, são operações reais de um e-commerce brasileiro. Tá vendo que você nem sabia para que era essa base de dados e agora você já sabe, é um e-commerce brasileiro. Não é um arquivo único, é um modelo relacional, porque tem vários arquivos, dimensões e fato. Os analistas de dados que me acompanham há bastante tempo sabem dessas palavrinhas aí. Ó, a estrutura de arquivos, clientes tem 999 mil linhas, tem 5 colunas, os pedidos são 8 colunas com todas essas linhas, tem aqui a relação de todas as tabelas. Sobre o assunto do dataset,
performance de vendas, logística e prazo de entrega, comportamento e localização do cliente. É um dataset de negócio real, ótimo para Power BI, KPIs executivos. Muito bom. Então, eu já consigo entender o que são esses dados, na verdade, e para que eles servem, né? Então, são operações reais de um e-commerce brasileiro. Só que agora eu preciso, de fato, tentar entender qual é a qualidade desses dados. E para validar isso, eu tenho uma outra pergunta aqui para o ChatGPT, que é essa daqui, ó. Verifique a qualidade dos dados de todos os arquivos, e aí quando você explora e fala todos os arquivos, você determina que ele realmente leia todos. E quais apresentam valores nulos e possíveis erros que possam resultar em uma análise incorreta. Então aqui eu estou começando a pensar como analista de dados, que já começa a interpretar as informações para ver se tem, por exemplo, colunas que são chaves primárias. Quem que sabe aí o que é chave primária? Me diga aí no chat. E que vão se conectar com chaves estrangeiras e vão, de fato, fazer essa ligação para que a análise resulte em algo correto. Mas se tiver valores nulos dentro de uma coluna de chave primária, temos problemas. Assim como se tivermos valores duplicados. Então, eu vou pedir para ele fazer essa análise aqui agora e a gente vai esperar ele processar. Enquanto isso, deixa eu ver o chat aqui, o que vocês estão falando. Vocês estão ligados, né? O que é chave primária? Muito bom. Vamos lá. Ele vai demorar um pouquinho mais, porque esse processo... Olha, foi até rápido. Tá bom então, ChatGPT. Visão geral rápida. Nenhum arquivo está quebrado. Os nulos fazem sentido, não são erro de carga. E lá embaixo está falando que nos customers, que são os clientes, o status está limpo, é seguro para análises geográficas, tem uma atenção conceitual. E D de customer é diferente de cliente único. Muito bom essa informação aqui. Eu demoraria um pouquinho mais para entender isso se eu fosse fazer essa análise manual. Lá embaixo, o list order dataset está com coluna com nulos, 160. Só que essas colunas com nulo, ó, que são essas, estão corretas, porque assim, nem todas as ordens foram aprovadas ainda, nem todos os pedidos foram entregues para a transportadora, carrier em português é transportadora, e nem todos os pedidos também foram entregues para os clientes. Então, as datas estão nulas. Então, tudo bem, aqui eu vou deixar passar. Mais para baixo, Order Items Dataset, risco lógico não técnico. Um pedido pode ter vários itens, também muito importante tentarmos identificar. Então, quer dizer que um pedido tem vários itens, então o pedido vai se repetir várias vezes nessa linha, o que é muito importante para eu entender se eu fosse fazer algum tipo de cálculo da count rows, da tabela, ou seja, vou contar as linhas da tabela para saber quantos pedidos tem. Não posso fazer isso. Eu tenho que fazer uma distinct count, que é uma função DAX do Power BI, para saber quantos pedidos que não se repetem tem lá, né? Quantos pedidos eu tenho isolando as repetições. Lá embaixo, os pagamentos, também não tem nenhum erro. Aqui no Reviews, tem muitos nulos com títulos, o que não é problema, porque aqui são avaliações de pedidos. Aqui também não tem nenhum problema. Eu tô passando o olho mais rápido, ó. Aqui temos um risco sutil. Nem toda categoria de produto existe aqui. Isso é crítico. Então, alguns valores de categorias vão aparecer em branco para alguns produtos. Eu vou ter que identificar isso depois e tratar lá no Power BI. Mas sabendo de tudo isso, você nota que todo esse processo seria uma etapa prévia à análise de dados, que já faz parte dela, mas antes de fato de colocar as mãos nos dados para começar a tratá-lo no processo de BI como um todo, e eu já consigo ter uma percepção. E eu demoraria por volta de 40 minutos para fazer isso em uma base de dados com tantas planilhas. E para entender quando eu não tenho muita familiaridade com essa base de dados. Então, com a IA, essa nova forma de analisar dados muda completamente a velocidade e também a precisão. Sempre lembrando que as IAs podem alucinar. E aí, como que você faz para elas não alucinarem? Você escreve um prompt o mais restritivo possível para que ele consiga identificar as colunas corretas e trazer as informações de fato que você precisa. Embaixo, principais riscos.
me deu aqui um resumo e uma conclusão direta. O dataset é bom, mas cobra maturidade analítica. Então, não é um dataset muito fácil para analisar, mas ele ainda assim é bom, ele é relacional. Tem um modelo fato e dimensões, e também ele identifica aqui que eu poderia listar hipóteses de análises que realmente geram uma decisão. Interessante. Então, nesse patamar daqui, nós chegamos na parte de análise de integridade dos dados. Agora, eu vou começar a explorar esses dados e vou pedir para ele fazer o seguinte: crie uma visão relacional das tabelas de dados, de dimensões e fatos, para que eu visualize como que eles se conectam. E também eu quero uma tabela com dicionário de dados, que é muito importante na hora que nós vamos analisar os dados. Eu vou enviar, eu acho que é essa daqui que ele vai demorar um pouquinho mais para me responder. Eu vou deixar ele pensando e expandir aqui a atividade para a gente ver tudo que ele está fazendo. Ó. Tá usando Python para fazer o dicionário de dados e a visualização relacional. E aqui, ó, tá começando a analisar, listando as colunas, order payment. Vamos deixar ele analisando. Deixa eu ver o que vocês estão falando no chat aí. Ó, vocês estão ligados, hein? É isso. Cara, ele tá fazendo tanto de cálculos aqui que talvez nem sejam necessários. Mas vamos deixar ele ir por esse caminho daqui e esperar. Ó, apareceu algumas coisinhas aqui que quem me acompanhar mais tempo vai saber e quem é analista de dados. O que é FK, gente? Interage aí comigo no chat. O que seria um FK nesse assunto de base de dados relacional e tudo mais? Será que vai aparecer a outra palavrinha, que na verdade não é palavra, né? É uma sigla aqui que é muito comum? Eu já vou falar, é o PK. Vamos ver quem é que vai saber. O que é PK e FK? Ó, o Gustavo já falou ali. É foreign key, né? Que seria a chave estrangeira de uma tabela de dimensão que está dentro de uma tabela fato, e depois a gente vai ligar essas informações. Karine, não estou entendendo nada que você está falando. Calma, porque tudo que eu estou falando está aqui dentro da comunidade Data Driven para os alunos. Enquanto o Power BI, ó, enquanto o ChatGPT não me dá as informações, eu vou mostrar aqui dentro. Tudo isso que eu estou falando tem aqui dentro da análise de dados do Power BI, para vocês realmente aprenderem a analisar dados e se tornarem esse profissional que é bastante valorizado dentro das empresas, consegue fazer dashboards, consegue apresentar informações com insights estratégicos, e a gente só consegue fazer isso de fato com análises de longevidade. E aí, eu vou deixar mais para o final, eu vou responder para vocês uma dúvida que já mandaram ali no chat, que é essa daqui, ó. Karine, como o ChatGPT já faz tanta análise assim, ele não vai substituir completamente o Power BI? Eu ainda preciso ficar analisando dados no Power BI, já que tem o ChatGPT? E eu acho que vocês já sabem, alguns aqui sabem a resposta, mas eu vou responder no final. Ó, ele terminou aqui, disse que a visão relacional, que é as dimensões, são todas essas tabelas. Interessante, então temos a tabela de clientes, produtos, revendedores, que são sellers, categorias dos produtos, e a famosa tabela calendário, que é a de date e date time. E temos também as tabelas fato, com as ordens dos itens, depois as ordens normais, os pagamentos e as reviews. Eu sei, como uma analista de dados que sou, que quando tem duas tabelas fato assim, ó, de pedidos, é porque os pedidos são, eles não se repetem, é como se fosse o cabeçalho do pedido. O cabeçalho seria o valor total, a quantidade de itens que tem lá dentro, e aqui em cima no order items, as ordens, os pedidos, eles se repetem porque eu tenho vários pedidos, vários itens dentro de um pedido. Então, é bem comum. E é um pouquinho mais difícil de analisar dados assim, porque nós temos duas tabelas fato, que na verdade uma é consequência da outra, é meio que uma referência circular entre aspas. E aí eu preciso conectá-las aqui nessas dimensões. E aqui como as tabelas se conectam? Ó, PK do Primary Key, que eu tinha perguntado para vocês, e me responderam ali no chat. Eu já perdi aqui quem tinha respondido. Se conecta com a Fact Orders, a de Customer,
essa daqui se conecta com essa. Tá vendo que eu tenho todo o esquema já relacional? Olha isso. Aqui nós temos o dicionário de dados. O que é isso? São as tabelas que tem, as colunas, se tem nulos, as chaves lá dentro e a descrição de cada uma dessas tabelas. Isso é super importante para todo projeto de BI. Que interessante. Nossa, esse projeto é grande, né? Legal, olha só, nós já fizemos as interpretações da qualidade dos dados, estamos começando a explorá-los. Antes de começar, de fato, a colocar a mão na massa e interagir com o ChatGPT para me dar informações sobre fórmulas DAX, ou então para fazer um Power BI de fato, o que nós não vamos fazer aqui nessa aula, tá? Alinhamento de expectativa, a gente vai ficar no ChatGPT, porque estamos falando de imersão em inteligência artificial. Mas a gente está usando o ChatGPT como uma camada amplificadora das suas capacidades para vocês conseguirem analisar dados. Então, eu vou fazer mais uma exploração, que é essa daqui, ó. Eu vou pedir para ele listar 10 hipóteses de análise de dados que eu poderia testar para entender padrões de performance nos meus dados. Isso é super importante, porque quando nós vemos todos os dados, como humanos que somos, nós não conseguimos processar com uma velocidade muito grande essas informações. E ser capaz de fazer isso de fato vai te dar assim, uma amplitude de análise de dados além daquilo que as pessoas estão te pedindo para entregar. Então, fiquem sempre ligados nisso, que vocês podem pegar uma amostra dos seus dados de fato e colocar aqui, coloca randomizado mesmo para eles serem conseguidos, para você conseguir processar esses dados aqui dentro e ter essas hipóteses e expandir seu conhecimento e o seu planejamento inicial. Então, a primeira hipótese é que o prazo de entrega impacta diretamente na nota do cliente. A segunda é que o frete alto reduz com a taxa de recompra. Frete alto reduz. Então, quem paga muito caro no frete, compra menos, de novo. Os sellers, que são os fornecedores, com SLA menor, vendem mais. Então, aqueles que entregam mais rápido, vendem muito mais. Muito interessante. Começando a ficar com calor aqui, por isso que eu estou abrindo a janela. Pedidos parcelados geram tickets maiores? É claro, né? Ticket maior, então pedido vai parcelar mais. Na verdade, isso aqui, ó, essa hipótese é o contrário. Tem muitas outras aqui. Então, tá vendo que isso são análises que talvez eu teria que levar um tempo para poder processar isso dentro do dashboard e ter realmente uma percepção do que está acontecendo nesses dados. E o ChatGPT já me deu essa informação aqui. Muito show. Agora, antes de criar de fato o dashboard, o que nós temos que fazer? Eu vou colar mais uma pergunta aqui para o ChatGPT, que é para perguntar para ele quais KPIs eu posso de fato calcular com esses arquivos. Separe em categorias: vendas, logísticas, clientes e satisfação. Então, o meu gestor, ou então o meu planejamento de análise de dados, talvez fez a previsão de 20 KPIs, e aí você conversa com o chat e ele vai te dar um tanto de outros KPIs que talvez você nem pensou, e que são realmente necessários. Nós temos alguns mais básicos aqui: receita bruta, receita total com frete, ticket médio por pedido, receita por categoria. Até então tá bem básico, né? Lead time médio de entrega. Já conseguimos ter uma informação um pouquinho mais avançada, que é a entrega ao cliente menos a data de compra, para saber quanto tempo demorou da inserção do pedido dentro da empresa até a entrega, até o cliente pegar de fato nesse produto. Isso interfere diretamente na taxa de recompra e na recomendação desse cliente para outros clientes. Frete por quilômetro aproximado, para redução de custos de frete. Aqui, clientes ativos, novos versus recorrentes. Essa análise daqui é um pouco mais complexa de fazer no Power BI, mas a gente também pode pedir para ele nos ajudar com DAX. Eu vou pedir daqui a pouco. E vou usar exatamente esse exemplo daqui. Vamos lembrar dele. Aqui embaixo, satisfação. Isso é uma métrica de avaliação, igual aquele NPS, que é muito famoso nas empresas, sabe? Chama Net Promoter Score. Aqui temos os CSAT, CSAT, taxa de avaliações negativas. Então, notas 1 e 2,
dividido pelo total de avaliações. Interessante essa perspectiva. Ó, NPS adaptado. Muito bom. Então, aqui nós temos uma gama de 24 KPIs que podem ser aplicados para essa base de dados e que talvez eu nem tenha pensado em todos eles. E agora, com a inteligência artificial, se torna parte fundamental vocês passarem a base de dados para uma IA realmente interpretar se aquilo que você está tentando analisar é básico demais, se não está faltando algum KPI importante, ou se você não pode aprimorar, melhorar, amplificar aquilo que você está analisando. Legal. Já passamos por duas fases aqui do processo de análise de dados, que é interpretação e exploração. Agora, nós vamos, de fato, para as fórmulas. E aí, eu vou pedir para ele fazer o seguinte, ó. Aqui nesses clientes novos versus recorrentes, eu vou copiar com Ctrl+C e vou pedir para ele aqui embaixo para ele me ajude com uma fórmula no DAX para calcular esse indicador. E aí eu vou colar aquela informação lá. Enviei a pergunta. E aí, ele está assumindo algumas colunas. Eu preciso conferir isso depois, para ver se é assim mesmo. Me deu uma medida base. Calculate, mínimo da ordem, all accept, depois order. Eu li o all accept meio que em câmera lenta, vocês viram? Aqui embaixo. Olha, clientes novos, é um pouco mais complexo, mas tudo isso vocês aprendem aqui, ó, exatamente dentro do Power BI avançado. Inclusive, eu acho que tem uma de clientes. Quer ver? Aqui no DAX avançado. Velhos. Cadê a de clientes? Tem aqui em algum lugar. São muitas aulas. Quantidade trimestral, variáveis. Tem aqui em alguma dessas aulas, gente, esse cálculo. E aqui, o que está fazendo? Eu vou explicar. Nós temos, primeiro, uma coluna que está pegando só os orders, os clientes distintos dessa tabela daqui de pedidos, e depois está filtrando essa tabela de clientes distintos com essa função filter, onde está considerando só os clientes únicos da mesma coluna ali, que nós temos em cima, e está pegando a primeira data da compra e eliminando ela. Então, se ela é maior do que o mínimo da data e a primeira data da compra é menor ou igual ao máximo da data, para saber se esse cliente é novo ou não. Então, se ele estiver aqui nessa tabela inicial, ele vai ser contado como cliente. Se ele não estiver nessa tabela filtrada, ele não vai ser contado como cliente. Se você não entendeu isso que eu estou falando, calma, talvez você não saiba DAX avançado. Isso aqui é DAX avançado de fato. Então, você realmente precisa passar, primeiro, por esse daqui, esse curso que é análise de dados no Power BI, onde a gente explora a linguagem DAX de uma forma mais básica, para depois, mais básica e intermediária, depois para ir, de fato, para o Power BI avançado. Que é o que nós temos aqui dentro da comunidade. Inclusive, o link está fixado aqui no canal e a minha equipe também está mandando aí nos comentários para vocês conseguirem acessar e ter esse conhecimento. Então tá, ele me deu essa informação. Clientes recorrentes. Aqui é mais fácil, né? Porque é só usar aquelas duas medidas que nós criamos anteriormente e subtraí-las. E de clientes ativos não tinha ainda construído. Certo. E aqui, novo versus recorrente. Temos um divide, que é uma divisão para obter a fração entre os novos e os ativos e os recorrentes. E temos aqui a análise. Está vendo que é algo complexo, porque é realmente avançado, mas você já tem a capacidade de fazer. É claro que você vai ter que avaliar realmente se isso aqui está calculando certo lá dentro. Eu, Karine, sei que está certo, porque realmente, normalmente é essa fórmula que nós usamos para clientes novos. Tem outra mais complexa também, mas essa daqui, ela consegue responder. Depende da sua base de dados, principalmente. Então, temos a nossa análise. E eu posso fazer isso, esse tipo de pedido para o ChatGPT, com várias outras informações. Vamos supor que eu queira fazer uma query em SQL. Aí eu vou pedir para ele o seguinte, ó. Monte uma query
Eu vou deixar bem claro que é em SQL. Tá bom o zoom para vocês? Querem que eu aumente um pouquinho? Sim. Vou aumentar só agora e depois eu diminuo. Que calcule o percentual das entregas atrasadas por região. Então, vamos supor que eu queira ter uma visão dentro do SQL que tem essas informações aqui só para eu somar lá no Power BI. Não quero gastar muito recurso fazendo esse cálculo no DAX. Ele está analisando e montou a query. Isso que é SQL. Ó, tá arredondando. Beleza, conseguiu me entregar aqui certinho. E aí, a partir disso, eu posso ou não usar isso dentro de um banco de dados, ou então já trazer essa tabela de dados filtrada dessa forma do SQL para eu ter somente o percentual de entrega atrasada por região. E aí, sobre SQL especificamente, vocês estão perguntando aí no chat, Karine, precisa aprender SQL para analisar dados? Não é obrigatório, depende realmente de onde você vai atuar. Então, existem empresas que você tem uma TI, e a TI tem um engenheiro de dados que vai fazer essas queries e vai te entregar a base de dados prontinha. Mas o certo mesmo para você realmente ser um analista de dados completo é você ter proficiência em SQL, que é uma linguagem super fácil de aprender. Aqui nós temos um exemplo mais complexo, porque eu, de fato, usei algo complexo para que o ChatGPT consiga analisar esse processo, mas você pode... Eita, minha Alexa tá... Alexa, pare! A minha Alexa ouviu e começou a tocar Zezé de Camargo e Luciano. E eu nem ouço isso, gente. Vocês me viram falando Alexa? Eu não falei isso, não. Às vezes acontece isso. E nem sempre também você precisa calcular isso aqui dentro do SQL, tá? Por exemplo, esse aqui é o percentual de entregas por região. Tá, talvez eu possa fazer isso lá dentro do Power BI e seja melhor. Então, depende realmente da quantidade de dados que você tem. E aí, vocês estão perguntando, é difícil SQL? Não, não é difícil. Dentro da comunidade, tem um curso de SQL super completo, ó, os fundamentos, como que você consegue fazer left joins, outer joins, dentro de tabelas, que seriam as mesclagens. Tem todas as aulas aqui dentro para vocês realmente aprenderem a manusear o SQL para serem um profissional de dados realmente completo. Agora que eu já mostrei 2 tipos de cálculos, eu podia continuar explorando, falando sobre Python e tudo mais, mas vamos passar para a fase de storytelling. Porque o intuito dessa aula não é ser gigante, a gente ficar aqui horas e horas falando sobre esse assunto, não. É mais para a gente ver os poderes específicos do ChatGPT para análise de dados, que é só para esse assunto. Aqui embaixo, eu vou perguntar para ele o seguinte: crie um resumo executivo em 3 parágrafos sobre os resultados de vendas e satisfação do cliente. Então, estou pedindo para ele analisar de uma forma executiva. Para quê? Por que eu usaria isso daqui? Vamos supor que você está indo para uma reunião, você tinha que ter analisado os dados e você esqueceu de analisá-los. E você quer ter só um panorama. Não que isso seja oficial, porque realmente um resumo executivo para uma reunião executiva, você precisa ter noção que esses dados estão corretos. E vamos supor que o ChatGPT interpretou colunas erradas. Então, por isso que, respondendo a pergunta que vocês fizeram ali, com a IA, o Power BI vai sumir? Não, não vai sumir ainda, e vai ser por muito tempo super necessário aprender. Power BI, assim, eu estimo que esse conhecimento que vocês têm hoje vai durar, sei lá, pelo menos 10 anos. E você não vai ficar de braços cruzados esperando, por exemplo, o mercado fazer uma IA que não alucina, que vai exatamente, assim, exatamente com a análise que você precisa para daqui 10 anos você não precisar mais desse conhecimento. Não. Então, a gente tem que se preparar agora com o que é necessário agora. E dentro do LinkedIn, se você abrir... Deixa eu abrir aqui. Ó, eu vou procurar lá nas vagas sobre Power BI. Vamos ver quantas vagas de Power BI tem. 7.200 resultados. Está aumentando bastante a procura por profissionais que sabem, de fato, analisar Power BI. Ano passado, estava em 4.500. Então, assim, eu estou assustando a quantidade de vagas que estão sendo abertas em empresas boas e grandes. Ó, Prudential, que é uma empresa de seguros muito grande, Banco BMG, TOTUS, iFood. Estou pegando só as maiores, tá? Mas tem muitas outras ali. John Deere,
Grupo OLX, FIAP. Tem muitas. Essa daqui parece ser bem interessante.